todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sempre gosto muito de estar em São Carlos, de conhecer a turma de São Carlos, o Chico e o Turma. Eu agradeço a oportunidade de ministrar um curso aqui, o Gustavo, que foi meu amigo de mestrado, aos meus colegas, o professor Molhão, o professor Conte, Daniela Onça, o Chico também. O que eu vou apresentar para os senhores aqui é um pouco do meu trabalho sobre a Antártica, que virou uma livre docência que não foi uma holograda. A holograda devido a ter na banca 3 membros aquecimentistas, um deles, inclusive, que não concorda com os assuntos, mas não entende absolutamente nada de clima, de geografia e muito menos de Antártica. E aí um cientista tem que recorrer à jurisprudência, então o nosso trabalho está sendo recorrido no Supremo Tribunal Federal. O que eu vou mostrar para vocês aqui é ciência, feita com fatos, com dados, em que, desde que eu era aluno de graduação, há 25 anos atrás, a teoria frontal me incomodava, muito. E eu pensava que era só comigo. Aí eu falei com o professor Paulo Marques, que tem 88 anos já de idade, fundador do IAG, um dos fundadores do IAG, e eu sempre converso com ele. Há 3 semanas atrás, nós ficamos umas 3 horas no telefone falando que era aniversário dele. E agradecer bastante a professora Daniela Onça, que ela achou um cara que conseguia responder, sabe, assim, quando aquela quebra-cabeça não funciona. Ela falou assim: mas você já viu esse fulano aqui nas pesquisas dela? Eu falei: não, mas deixa eu dar uma lida. E, sabe, foi muito gratificante ler que o professor Leroux, da França, fez. Ele fez pensando nos ABMs, que eu vou explicar para vocês aqui, só que ele não viu o outro lado, que era o ciclone. Então, o meu trabalho foi justamente complementar o trabalho dele e, melhor ainda, corroborar o que ele tinha proposto. Então, eu coloco aqui a escola frontal norueguesa com a escola dinâmica francesa, e como isso foi inventado pela metodologia sinóptica da Antártica. Então, apresentado de forma bastante resumida as diferenças entre essas escolas, né, como se fala do clima extratropical, demonstrar as incompatibilidades. Eu percebi então na literatura que diversos outros cientistas do hemisfério norte, principalmente, já sentiam dificuldade com a escola francesa, a escola norueguesa, perdão, da teoria frontal, e apresentar um aporte que contribua para evoluir, porque a ciência é feita assim, né? A gente vai dando passinhos pequenininhos, a gente vê que a coisa está errada, a gente volta, né? Então, isso faz parte da ciência. Só rapidamente, vou mostrar para vocês o que é a Antártica, porque a gente não tem muita noção do que é o continente antártico, né? 14 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 12 milhões com gelo. Tá? É muito grande. Se você comparar com o Brasil e com o Brasil, o Brasil com 8,5 milhões e depois com a América do Sul inteira, né, é uma coisa gigantesca. Seria um quadradão, né, de quase 3 mil quilômetros do Brasil, a Antártica com 3.700, a América do Sul com 4.100. Tá? Onde não tem gelo na Antártica, pessoal, 44 mil quilômetros, um quadradinho de 220 quilômetros de lado, cabe ali, só para vocês terem uma noção, 6,9 vezes a população do planeta, cada um por um metro quadrado, né? Então, é muito grande o continente antártico. Tem gelo lá, 90% do gelo mundial, 75% da água potável, seria um pulmão cuja aresta tem 300 quilômetros, né? 27 milhões de quilômetros de quilômetros de gelo. Mínimo, né? O Oceano Austral ocupa 36 mil quilômetros, 36 milhões de quilômetros. O mínimo de gelo na Antártica chega de 2 milhões a 4 milhões de quilômetros. Depois, olha só quanto vai isso daí: 20 milhões, né? Dados dos anos 80, mas já reformulados para 2007. Em 2007, o professor Molhão falou. É engraçado quando os pesquisadores vão estudando coisas assim. Eu nunca conversei com o professor Molhão sobre esse assunto, de repente ele falou do ano 2007. E mas eu também estou com esse ano 2007 na cabeça, vou mostrar por quê. Tá? Então, desde 2007 também, a série aumentou, medidas satélites, mais gelo na Antártica. O que está acontecendo? Né? Quer dizer, quando a Antártida está com gelo, ela quase cobre o Oceano Austral inteiro. Nós estamos falando de 1/3 do hemisfério sul virando um cubo de gelo. Né? Recorrendo à literatura, o pai da oceanografia, também depois a gente falar um pouco da climatologia, que é o Tenente Maury, dos Estados Unidos, ele já falava no começo, no final do século XIX, o continente antártico deve mandar no clima do hemisfério sul e, quem sabe, do mundo inteiro, de tão diferente que ele é.
não está devidamente colocado no polo geográfico. Temos lá 10 milhões para a Antártica Oriental e quase 4 milhões na Antártica Ocidental. Existe uma infinidade de acidentes, vamos chamar assim, acidentes geográficos na Antártica bastante interessantes, não só geleiras em platôs de gelo, mas você também tem vários, como tábuas de rocha, né? Você tem picos e montanhas, existem vulcões, inclusive tem outras coisas interessantes, como chamados oásis, desertos, tem lugar que não tem gelo na Antártica, nunca vi quase água. Então, só para vocês terem aqui uma noção de pontos notáveis, né? O maciço Vinson com quase 5 km de altitude, então um continente que também é muito alto. O vulcão Erebus, com 3.700 metros, né? Então está aqui próximo dentro do Mar de Ross. O vulcão Deception é dentro d'água. Você pode tomar banho quente na Antártica, no frio, sem medo d'água, mas pode cozinhar também, toma cuidado. Né? Você tem onde você pode ver gostosinho, melhor caldo canja, certo? Mas cuidado. O polo geográfico não é o ponto mais alto, né? 2.800 metros mais ou menos. Esse aqui é o pior lugar do planeta, é o polo da inacessibilidade relativa, né? 3.700 metros. Eu consegui imagens durante o ano de Geofísica Internacional 1957, que está no busto de Lenin, ali assim, né? O busto de Lenin está a cerca de 12 metros de altura, em 1957. Quando foi revisitado em 2007, ele estava no nível do gelo. Imagina em 50 anos quanto que a gente nevou e gelou lá para cobrir isso. Tá? Então, deve ser muito gelo para cobrir 12 metros, pelo amor de Deus. Né? O tomo mais alto é 4.200 metros, pessoal. Né? Tá? Então, Transantárticas, esses são os tipos de paisagem que a gente observa no continente antártico. Né? Platôs de gelo, montanhas congeladas, os caras falam que isso aqui são as pirâmides, né? Você viu? Rolou na internet, né? Tem pirâmide, não é nada, formação vulcânica, é assim mesmo, tá? O vulcão Monte Erebus, mostrando para vocês, quando o Susan Solomon quis provar que tinha CFCs na Antártida, você conhece a história? É sensacional, né? Quando tinha CFCs na Antártida, porque tinha cloro, aí ela vai medir com os balões aqui, ó, quando sai o balãozinho passa na pluma do vulcão. Pô, mas o vulcão põe 1.200 toneladas. A McMurdo está aqui do lado, né? McMurdo do lado. Até que tem alertas em McMurdo se a pluma vulcânica sopra em direção à estação. Aí o pessoal lança o balão e achou cloro. Nossa, tem cloro! Pô, mas é 1.200 toneladas de cloro que o vulcão solta por dia. E aí o Taziev, o vulcanólogo, falou, mas está errado, você não pode fazer medição ali e falar que aquilo ali era para os CFCs. Então, olha como os caras manipulam a ciência. Aqui é o Deception que eu falei para vocês, né? Então o vulcão está dentro dessa piscina aí, ó. E os grandes desertos, né? Terra Vitória, Dry Valleys, né? Tem lugar assim que pode estar mais de 100 anos que nunca viu uma gota de água numa gota de gelo. Tá? Alguns oásis antárticos, então existem lugares na Antártida que tem oásis, e diversas teorias tentam provar isso, mas aqui, por exemplo, dá para você fazer uma agricultura. Curioso, né? Dá para fazer uma agricultura aqui durante o verão e a planta vai nascer. Né? Eu já peguei tufo de grama quando eu tinha na Antártica. No verão tinha um tufo de grama. Em regiões precisas com oásis. Tá? Tiririca. O Lago Vostok é um lugar extremamente interessante, né? Quase 4 km de profundidade, com uma natureza própria. Inclusive, professor, o senhor falou da Lua, aqui os cientistas russos falando. Existem marés dentro do Lago Vostok devido à Lua e não se sabe como gera mais energia do que tem. Só por causa do movimento aquece a água. Então, todas as coisas que o professor Bruno estava falando, existem outras áreas que também corroboram o que o senhor estava falando. Tá? Então, curioso, nunca conversamos sobre isso, mas ó, pesquisa de um falando, pesquisa de outro falando. Tá? E sem falar que isso aqui remete a Júlio Verne, gente. Para quem não sabe, até no começo do século XX tinha bastante cientistas vernistas. Eu sou um deles. Quando você vê coisas desse tipo, nossa, debaixo da Antártida tem rios comunicando bacias hidrográficas inteiras, os caras cada vez mais descobrem essas coisas, então a gente não sabe absolutamente nada sobre o continente antártico ainda. Tá? Olha isso aqui. Caramba, rio, né? Cachoeira de sangue. Então, olha, bactérias que ninguém sabe de onde vêm que fazem esse tipo de fenômenos. Então tem um monte de coisas ainda a se conhecer da Antártida. Tem só os sastruges, né? A parte interna do continente, um lugar maravilhoso para você ficar dando seu trenó, né? 3 km você põe o estômago para fora, certo? Tá? E frentes de geleira, como o professor falou, né? A frente de geleira nada mais é que a devolução de água ao ciclo hidrográfico.
nada mais é que isso, é extremamente natural, faz parte do ciclo da natureza. Principalmente na época nossa de interglacial. Então, toda essa parte de Jacques aqui, na Península Antártica, isso aqui tudo exatamente, tem todo caindo. E a coisa importante de se ressaltar, para chegar na parte da climatologia, é a diferença dos hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul são completamente diferentes. Aqui eu elenquei algumas coisas sobre o hemisfério norte, que tange aos ciclones extratropicais, que são o fenômeno meteorológico extremamente importante para estudar a climatologia sinóptica e a Antártica. Então, no hemisfério norte, o número de atividades é muito baixo por dia, você tem de 1 a 3 atuando por dia. São menores, configurações menos organizadas. Em altitude tem vários componentes da corrente de jato, nós vamos discutir as escolas já, né? Há uma mistura de ar rico com ar pobre de ozônio, por isso que eles não acham anomalias significativas, né? Não tem anomalias significativas. Isso aqui já era sabido, né? O Dobson já sabia dessa história. Quando você vai para o hemisfério sul, né, abarcando ainda o uso da teoria do isolamento, a Antártica isolada, os fluidos geofísicos, como os oceanos e a atmosfera, têm total liberdade para atuar. Então você tem um número superior de ocorrências de ciclones maiores, tanto em área como duração, múltiplas configurações. Foi isso aqui, professor, aqui. Ele falou assim, não é possível, a teoria frontal não explica o que eu estou observando. Então a teoria tem que ser jogada fora, tem que usar alguma outra coisa aqui. Em altitude, o jato é praticamente contínuo, então vai voltar lá para as ondas de Rossby, né? A ausência de mistura do ar rico com ar pobre de ozônio, e muitas outras coisas em particular. Olhando aqui, você vai procurando aqui, você tem 9, 10 ciclones extratropicais atuando num dia, e lá em cima você acha 2, 3 e olha lá. Tá? Então, a pesquisa sistemática, que é aquela que o cientista fica, né, calca em cima daquela coisa que ele está observando, e fica descrevendo, e fica observando, e fica descrevendo, ela é importantíssima para as ciências naturais. A gente precisa fazer isso sempre, porque de repente aparece o astro. E esse astro, se você não estivesse fazendo essa pesquisa sistemática, você não veria acontecer. E é daí que saem as grandes novidades. Então, já estou há 12 anos, na verdade já são 14, mas são 12 anos de estatísticas montadas, não tem nenhum trabalho no mundo fazendo isso. O mais recente, os caras não tiveram saco para fazer, essa é a grande verdade. Por quê? Porque é tão ativa, essa área da Antártica é tão ativa, que você consegue em 3 meses assar 150 ciclones facilmente. E não tem ninguém que fique lá vendo imagens de satélite todo santo dia, classificando problemas, não, é muito complicado, porque só gosta de jogar para o computador. Joga lá para o computador fazer, né, pelo método Morris-Simons. Aí eu falei assim, mas peraí, se você muda uma variável, acontece o quê? Ah, aparecem mais ciclones. Eu falei, pô, se você muda a variável, mais desaparecem os ciclones. Eu falei, você está de brincadeira. Você estava fazendo um computador simular as coisas e acha que está fazendo ciência com aquilo. Mas de meros exercícios computacionais, como o professor falou. No mestrado já tinha destruído isso. Então precisa ver, precisa saber o que está acontecendo. Então eu peguei uma áreazinha que seria aqui a Península Antártica, o sul da América do Sul, uma vasta área oceânica, tanto do Pacífico do Sul quanto do Atlântico Sul, como meu corredor de ciclones, para saber o que está acontecendo aqui. E 2 estações meteorológicas, de Ferraz, que é a região brasileira, e de Marambio, que é a Argentina. Tá? Fiz um escantilhão, que é um escantilhão de tiro. Então, todos os ciclones estavam passando, naveguei todos eles, como eles estavam atuando, onde eles nascem, onde eles morrem, para onde eles passam, tudo isso daí, para ter impressões chamadas da minha metodologia número 3. E fui observando coisas cada vez mais diferenciadas. Né? Eu usei o método chamado Street Entropic, que é um método de observação direta nas imagens, né? E havia um incômodo na teoria frontal. Eu descobri também que os ciclones tropicais apareciam coisas mais esquisitas, como o efeito Fujiwara, mas não era nada disso que eu encontrava na Antártida. Né? E aí vamos para o revisionismo teórico. Né? São aí 23, na verdade já são quase 25 anos estudando Antártida. Né? 18 ciclones tropicais, 14 sistematicamente, 10 já com estatística totalmente fechada. Bem, quem eram as pessoas que antes também falavam assim, esse negócio não está funcionando, para tentar achar alguma coisa que seja mais adequada ao mundo real. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, né, teve uma variação da atmosfera muito maior, por causa da própria necessidade. Então, os voos de altitude e as sondagens atmosféricas mostravam que a atmosfera tinha um padrão que era ainda desconhecido. E aí surge, né, a escola de Chicago como uma das grandes diretrizes de teorias, com o Rossby falando que a atmosfera trabalhava em ondas. Tá?
Então, o escoamento aparecia em formas de onda, mas ainda se usava as unidades chamadas unidades aeológicas, chamadas massas de ar, que aí vem da escola norueguesa de Bergen, nasce mais ou menos em 1904 e até se firmar vai até 1917. E sempre tem um impasse, então, mas peraí, será que acontece essas coisas pelo fator dinâmico, que seria então da escola de Chicago, ou pelo fator térmico, que é a escola de Bjerres, né, que seria a escola norueguesa? Para quem não conhece, então, a teoria frontal necessita de ter duas massas de ar, sempre uma fria e uma quente, organizadas, e o embate dessas duas massas é que cria para a gente a situação chamada de frente, a qual a gente teria, então, o avanço do ar frio tomando o território, né? Isso aqui foi feito, então imagina só, né? Uma cabeça de um homem no final do século XIX, no século XX, aquela coisa de imperialismo, não sei o quê, Primeira e Segunda Guerra, então os caras imaginam as coisas se não degladiando. Então isso aqui é a alusão à frente de batalha. É exatamente essa a mentalidade do homem que estava fazendo esse tipo de avaliação. E ele estava exatamente correto, porque quem fica tomando o território era ou o exército azul ou o exército vermelho, o ar frio ou o ar quente. Tá? Só que, na escola de Bjerres, eles não estavam preocupados com a altitude, principalmente porque não sabiam o que acontecia. E a escola de Chicago viria como uma complementação, falando, olha, na atmosfera livre superior, a ondulatória da atmosfera geraria também os centros de alta pressão e de baixa pressão. Então, eu falei uma conexão entre a altitude e a parte de baixo. E aí que começam as grandes divergências, porque a escola de Chicago, das ondas de Ross, vai dizer que quem consegue gerar, inclusive, os sistemas na superfície são essas ondas de altitude. Isso dava um desconforto, né? Chamados sistemas térmicos. O Ano Geofísico Internacional nasce, na verdade, numa reunião meio que secreta entre cientistas no Distrito de Colômbia, em Washington, em 1950, 5 anos depois do final da Segunda Guerra. E preparam, né, o Ano Geofísico Internacional para 1957, que se estendeu até 59. De lá, né, começou todos os experimentos que a gente pode imaginar no planeta Terra, principalmente na parte polar, e também o uso de satélites. No caso, alguns satélites de órbita extremamente baixa que duravam apenas uma semana. Por exemplo, aí nós temos o Gambit e o X-Dragon, né? Satélites que são lançados, fazem toda uma fotografia, ele tinha que revelar o filme e lança o rolo de filme que era capturado por um avião. Tá? Então, foi aí que começaram os primeiros experimentos para entender o que estava acontecendo, não só na atmosfera, mas também para espionar, né? Espionar o lado de lá. Tá? Os cientistas classificam os ciclones através das imagens de satélite dessa maneira, vendo como é que é a banda nebulosa. O Carleton, em 79, vê que alguns desses ciclones em decaimento apresentavam algumas quebras, mas ele não explica quais são essas quebras. Então, começava já a usa o computador. Então, acabam nessas pesquisas de escala sinóptica do jeito que estavam sendo feitas, é você monitorar coisas gigantescas in situ, né? Então, o setor frio não se encontra com o setor quente, tinha um monte de coisas que não estavam batendo. O importante que foi colocar aqui que o gradiente térmico sazonal do hemisfério exerce um controle na ruptura da troposfera, então ela pode estar mais alta ou mais baixa, e a rotação do planeta vai exercer um papel fundamental de transferir inércia, né, chamado de efeito inercial, mas ambos eles vão controlar a velocidade e indicariam o sentido que os ciclones tomariam. Bom, e aí vem as teorias, né? A escola francesa de Lyon, que é representada pelo professor Leroux, fez uma nova proposta para essa dinâmica da atmosfera. Tá? Eu vou pegar só um pedacinho dela, não vou pegar ela inteira, porque ela que cabe a explicar o que estava acontecendo. Primeiro, que ela vai ressaltar simplesmente o valor do ar frio. A primeira premissa da escola francesa é falar que o ar quente não faz nada, ele não se organiza. Ele é um carnaval, fica só pulando, sobe e desce, tá? Mas ele não se organiza como se fosse uma massa de ar, como mostra as outras escolas. Mas ele ainda continua utilizando uma unidade aeológica chamada a alta fria. E a alta fria é dinâmica imóvel. Tá? Então, a primeira contribuição que nós fizemos na nossa pesquisa é sempre tratar essa alta fria como se fosse uma lentícula e utilizando a ideia de borda, exatamente por causa de tensão superficial de fluidos, né? Seria uma bola de sorvete se arrastando pela atmosfera, sendo bem raso aqui na minha análise, e ela ia se desgastando, né? Ia se desgastando no seu andar, mas ela ainda se manteria coesa para poder passear nas latitudes mais baixas. Tá?
E ele vem com esta ideia aqui, ó. Então, esta é a forma de lentilha que nós fomos falando. Ele estava preocupado em explicar a origem, então a alta polar móvel, mas ele não estava preocupado em falar sobre essa parte vermelha que os senhores estão falando, que é do alto agressivo. Tá? Então, essa parte vermelha seria então a zona depressionária, quebraria a ideia de frente fria. Agora, notem que dos dois lados nós estamos vendo isso aqui acontecer. A teoria frontal seria a parte quente e a parte fria do sistema. Só que isso aqui vai ter uma nova visão. Então está aqui, né? Indica a presença de pequenas baixas em superfície, chamado canal depressionário, e aqui estaria a alta polar passando, aqui no hemisfério norte. Bom, o movimento do ar frio então está em forma de células, né? Ela é feita, expulsa da parte polar através do movimento inercial, com as altitudes mais baixas. As outras massas de ar deixam de existir, o ar quente então não se organiza, né? Ele está lá simplesmente trabalhando na vertical. E cria então um cinturão de altas nas latitudes médias, chamado de aglutinação anticiclônica. Então, pessoal, tem aquelas altas que estão sendo permanentes, são os cemitérios dos anticiclônicos. Eles saem dos polos, enfraquecem e morrem por ali. Que, olha só que interessante, Adalberto Serra, meteorologista brasileiro, e Monteiro vão chamar de polar velha. Faz sentido com o que a escola francesa estava falando, porque elas já estão perdendo suas características serem muito frias e vão morrendo, entrando nesse gigante anticiclônico. Tá? Então, o canal depressionário explica melhor do que ser frente fria. Fenômenos elevatórios geram diversos centros de baixa pressão, né? Algum deles vai maturar mais para ser o ciclone. Só que no caso antártico, mais de um matura. É por isso que explica melhor. Porque começa a aparecer dois ciclones dentro da mesma banda de nuvens. Como é que isso é possível? Eu tenho só uma massa de ar frio. Tá? Então, essa seria uma das segundas contribuições aqui no trabalho. Um desses centros de alta pressão maiores e explica a formação de diversos ciclones tropicais. Um exemplo aqui. Né? O ar frio veio de Weddell, vindo também de Bellingshausen, montando um bolsão gigante de ar frio, e você começa a ver duas ondulações maiores aparecendo os dois ciclones um dentro do outro. Tá? Tem outros, tipo transientes passando pelos Andes e pelo Estreito de Drake, você vai vendo um ciclone dentro do outro. Vou mostrar uns outros exemplos mais bacanas ainda, como dentes de serra. Tá? E a escola francesa, ela rompe de fato com a escola norueguesa e também quebra a ideia da escola de Chicago, que as ondas de Rossby aí conseguiriam criar altas frias ou baixas quentes através da altitude. Né? Ele coloca aqui, ó, o suposto do ar descendente só pode gerar uma alta quente. Uma alta quente não pode provocar uma frente fria por definição física, por isso que a gente aprende. Com pressão adiabática, esquenta o ar, não daria para fazer alta fria. Então ele mostra diversas propriedades aqui físicas entre as duas escolas que dão imprecisão, aberração ou contrário à realidade observada. Tá? Então, o próprio vórtice ciclônico de altos níveis, que é o VECAM, que é um dos caras da banca que você estava lá falando, né? Isso aqui é um absurdo científico. O negócio dele não poderia funcionar e muito menos gerar uma frente fria, ainda mais se for a soltamento de efeito fogo. Né? Você tem que lembrar que isso daí o ar fica mais aquecido. Então, eu teria que ter olhado isso daqui, por exemplo, para a atmosfera de Júpiter. Você tem vórtices de alto nível e não tem nada a ver com a superfície, né? Chamados os chevrons, ou então chamados aqui a ondulatória de Júpiter. Então, eu mostrei isso aqui também. Né? Não tem superfície em Júpiter para você falar que esses vórtices foram gerados por isso. Bom, então, Chapeau-Lucas estudaram o ciclone tropical, intersectos, mas eles não conseguiram... não conseguiram explicar exatamente a causa dessas coisas. Como também o Leroux não explicava o que acontecia com esse ar frio que entrava para a parte do ciclone. Então, eles são 4 aqui, seria o que? A ascensão tanto dos Chapeau-Lucas quanto do Leroux, o espalhamento do ar frio, né, extremamente intenso naquele setor. Só poderia ocorrer o ciclone na ideia de ser uma esteira de turbulência, ou seja, eu estou numa troposfera muito baixa, eu tenho uma lente de ar frio passando com velocidade, os vórtices estão sendo formados por esteira de turbulência. Como você tem um fator inercial que empurra eles para um lado, por isso um deles matura mais.
mas no caso da Antártida, mais de um deles podem maturar dentro do canal depressionário, portanto, formar mais de um ciclone, mais de um vórtice dentro da própria massa. Tá? Então, essa é a ideia. Né? Numa das faces do APM, eu teria a geração desse vórtice, liberação de calor, neves e precipitação. De novo, o senhor falou se a CCA estava mais aquecida. Pois é, de novo, a gente foi lá observar que a estação argentina estava achando esquisito desde 2001, quando eles faziam o método químico, igual o Pittenkofer, na água do mar, dava resposta negativa. Tinha que dar positivo, ou seja, a água da corrente circular da Antártica estava chupando o CO2, por causa do ar frio, e estava emitindo o CO2. Eu falei, peraí, gente, se estão fazendo isso, é que a CCA está um pouquinho mais quente do que deveria ser, e a aplicação do método está mostrando isso. E aí os caras mediam o CO2 na estação e estava realmente subindo a curva. Então quem está fornecendo CO2 é o próprio oceano que vocês estão aqui do lado emitindo. Né? E se está fazendo isso, também está emitindo o quê? Mais vapor, jogando mais gelo para dentro do continente através dos ciclones. Então coisinhas, pedacinhos, fragmentos de informação que na hora que você começa a montar o quebra-cabeça, eu estava falando isso. Né? Então, qualquer aqui um resumo rápido, né? A massa de ar seco do vórtice em altitude poderá contribuir para a corrente de jato, porque essa corrente de jato aqui ela já está acontecendo na Antártida o tempo todo. Ela só aumenta a velocidade porque o APM passou e leva esse ar para ela, tá? Então, sempre chamada pré-existente. A sua intensidade poderá ser modificada contribuindo com baixos níveis, mas não o contrário, não que os altos níveis contribuam com a parte dos baixos níveis. E aí, eu fiquei com esse negócio na cabeça e falei, pelo amor de Deus, então a coisa parece ser mais simples do que deveria ser. E eu precisava ver se alguém já tinha feito isso. Eu fui até a Da Vinci. Busquei uma pesquisa, foi até Da Vinci, que falou assim, ele estudou até fluxos dinâmicos de fluidos. E notem o que ele fez aqui. Vocês estão vendo que tem um turbilhão aqui, porque a pressão baixa rapidamente. Eu falei, bom, se você for ver isso em todos os fenômenos atmosféricos, não interessa a escala, desde que eles sejam rápidos, acontecem as estrelas de turbulência. Então, se o APM também ele é rápido na Antártida, apresenta é extremamente intenso, porque ele é frio, rasteiro, coeso, então a frente quente avança sobre o ar frio, no sentido que, na verdade, o ar frio passa e faz uma estrela de turbulência. E uma delas fica mais intensa, dada a inércia do planeta, por causa do giro. Mas a minha pergunta ia mais além, né? Falei assim, poxa, mas então, o fluido tem capacidade de fazer algumas coisas meio bizarras? Eu fui atrás de outras coisas, por exemplo, dos vórtices coloidais. Falei assim, nossa, até os bichos, aqui é uma baleia fazendo vórtices, aqui é uma beluga, golfinhos, cara dentro do mar, cigarro, vulcão faz... Falei assim, a propriedade tem que ser igual para todos os fluidos, então, se eu estou vendo uma coisa em pequena escala, tem que acontecer em grande escala. E a bomba nuclear também faz, né? Então, qual que era a grande resposta? Para falar assim, só a última peça para provar. Eu tinha que pegar um ciclone virando ao contrário. Entenderam isso? Foi uma conversa com o professor Molion no voo do Pará. Eu falei assim, professor, é possível o ciclone virar ao contrário? Porque a gente estuda em meteorologia, aqueles vórtices anômalos. Ele falou assim, é possível acontecer na natureza. Um ano depois, eu ganhei de presente na natureza um enorme, gigantesco e incontestável. Tá? Na redocência. Aparece, gigantesco. Eu falei, então, peraí, então o vórtice, o escoamento do ar frio do APM foi e arrastou duas estrelas de turbulência, uma que já ia maturar naturalmente pela inércia do planeta, mas a outra que foi por causa do arrasto do APM. Isso aconteceu, senhores. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, o Levaux já tinha achado isso em 86, mas não explicou. Por quê? Porque ele não estava preocupado em ver os vórtices, ele estava preocupado em ver o APM. Então, na hora que eu achei essa imagem, eu falei, peraí, já tem um vórtice aqui, ele não falou sobre isso. Era a peça que faltava, só que ele já tinha visto ali. E aí eu fui e achei um na Antártida. Tinha que achar um vórtice que fosse gigante e anômalo, e exatamente como o Levaux achou, Da Vinci ali em cima, eu acho um enorme acontecendo na Antártida. Do qual Shapiro-Kaiser é uma das fases. Só que eles não foram para frente também. Eles pararam ali, viram que separa do outro, não sei o que é, tchau e benção. Se eles tivessem ido um pouquinho mais além, eles iam perceber que era isso. Um
vórtice gigantesco rodando ao contrário, uma chamada para ciclone 57 anômalo, né? Todos eles têm nome, todos os meus ciclones têm nomes por números, não é tanto, não dá para colocar nome por número. Mas isso aqui aconteceu. E quando eu vi, nesse caso aqui tem 2 chacrilugais, inclusive, né? Dentro da mesma APM gigantesca passando. E faltava a última peça, para você ver, eu posso estar vendo coisas, né? Escrevi para a Wisconsin Madison, pedi as imagens de satélite POIS, que é satélite que passa pela onda polar, o cara me mandou em menos de 12 horas, todas as imagens. Eu falei, não estou vendo coisas, o negócio está rodando o contrário mesmo. Mando um e-mail para o Centro Meteorológico da Antártica, na Argentina, peço os dados. Eu falei, se o vento vier de norte e baixar terrivelmente a temperatura, é a prova final. E é exatamente o que acontece, não só em Marâmbio, na Argentina, mas a Argentina como aparece também em Ferraz, com o passar dos dias, com o maturecimento do ciclone 57 anômalo, a temperatura cai absurdamente, e o frio vem de norte. Isso aqui é prova científica, e isso não foi aceito por 3 membros da minha docência. Então, o LEVO também mostra, né, elevações acima de 1.500 metros com tribulinho para segurar o ar frio. Então, isso aqui tem a dependência do vórtice, do vetor de deslocamento. Se for muito intenso, ele consegue passar assim por essas elevações que a gente pegou algumas coisas na Antártica que poderiam acontecer. Tá? Foi a outra pergunta que eu fiz para o professor Molion também há muito tempo atrás. Né? Será que dá para um ciclone polar móvel, uma alta fria, passar, mudar de hemisfério? O professor falou, dá para fazer também. Eu corri atrás das informações e achei que isso também acontece. Tá? Então, os verões somente da PEMS não ocorriam em grandes centros frios, mas por centros de uma pressão mais baixa. Então é interessante quando a gente vê centro de alta pressão na Antártida, é meio esquisito de falar, porque eles não passam de 1.013 milibares. Eles são rápidos, alta frequência e não tão intensos. Mas quando a gente vai, aqui está a pressão máxima atmosférica no Marâmbio também, a gente não vê. Agora quando a gente vai ver no inverno, o LEVO fala, não, mas é no inverno que a pancada vem, né? Falei, bom, vamos ver. Verões 44,3 da minha estatística até agora, inverno 55. Opa, tem mais do inverno mesmo. Chegar lá, sim, de fato, também não é lá gigantesco, mas as pancadas dos anticiclones são muito maiores, né? Um pouquinho mais intensas na parte do inverno nas 2 estações. Tá? Conclusões que a gente tirou, sempre fazendo isso, nunca ao contrário. Climatologia sinóptica, estou observando a natureza para depois tentar teorizar, que é o que a escola da climatologia dinâmica faz. Essa flecha não vale virar, certo? Não vale, o que acontece hoje nos cursos de meteorologia. Eu estou com 10% dos alunos da geografia são alunos da meteorologia, porque eles não sabem mais do que estão estudando. Eles vão lá para tentar entender um pouco. Chegou a esse ponto, professor, desse ano. Então, 13 anos de varredura de ciclones que a gente colocou, que a escola francesa teoriza melhor essa dinâmica do setor, o deslocamento do APM do LEVO e o conceito de estrela de turbulência, que foi o que eu fiz, né, também corrobora com as suas indicações. Então, o LEVO fez isso aqui, nós trocamos canal depressionário para colocar a localização das baixas. O Carleton tinha encontrado esses cotovelos, mas não sabia o que era. Pegando a ideia do conceito de estrela de turbulência e colocando no APM, na verdade ele está fazendo o quê? Ele está passando, arrastando e maturando mais de um vórtice. Normalmente só aparecia esse vórtice aqui, ele matura em mais vórtices. Exemplo, né, chamado aglomerado de ciclones. Você vê vários ciclones um dentro do outro. Ciclone dente de serra. Então, circulação do ar passando, você está vendo assim, 1, 2, 3, um aqui, o outro aqui, o ar frio passando. Tá? Outro de dente de serra. Agora, o ar frio escoando aqui, ó, já tem um aqui embaixo também, 1, 2, 3, 4. Né? Então, as esteiras passando, como se fossem pequenas aglutinações passando rapidamente. Tá? Ciclones opostos, um para um lado, outro para o outro. Tanto é que ó, esse aqui está assim, esse aqui está assim, esse aqui acaba matando o irmão dele. Né? Então, várias coisas que a gente já vê não batiam. Aqui o ciclone que eu chamo de galáxia, 3 ciclones rodando junto que não tem nada a ver com o efeito Fujiwara. Né? Imagina o cara que está aqui no meio, então, né? Vai ser uma delícia. Agora vai para cá de ciclone, tá? Aqui ó, um pequeno efeito de orografia também, montando 2 ciclones, então o ar frio passando rapidamente e criando 2, né? Um dentro do outro, coisas que a teoria frontal não daria conta.
E sem falar os gigantescos sinópticos, né? O escoamento monstruoso, tipo túnel de Bernoulli, que não está nem aí para a coriolise, ele vai ajustar a pressão e corre em linha reta. Eu começava a olhar essas coisas e falei assim, mas como é que o feito pode ficar 24 horas em linha reta na Antártida? Tu contra todos os conceitos possíveis. Eu não estava mesmo nem aí, né? Aí eu fui estudar, sabe isso, olha, em astronomia, quando os astrônomos, quando estavam passando as Voyagers, começavam a ficar intrigados com os anéis de Saturno, porque os anéis de Saturno, de repente, começavam a andar em linha reta para o espaço, e depois voltavam para o planeta. Aí eles falam assim, nossa, é o campo gravitacional das luas que começa a desviar também os anéis. Então eu falei, meu, se você converter campo gravitacional em campo barométrico, que seria a pressão, casa, é a mesma coisa, a natureza tem que ser as mesmas regras, né? Funciona, tá? Então a ideia é essa, que a gente está acostumado com a escola francesa, a escola das frentes frias norueguesas, né, que ela se dá muito bem a 35 graus norte aqui para o Equador. A gente vê aquela coisa, configuração bonitinha de frente e tudo mais, mas você vai afundar um pouquinho mais aquelas altitudes, você vê que Chafino Kaiser já não mostra bem isso. Eu venho lá com a ideia das estrelas de turbulência, né, e eu acho que a escola mais ciclones. E frente a aquecimento ou resfriamento global, o que a gente observa, a estatística fechadinha de 10 anos para vocês, verões e invernos, não se dá para dizer para onde vão os ciclones, porque o número vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, não tem nada a ver com CO2, não tem a ver com temperatura, eles fazem cliques bem, não é a dinâmica da atmosfera. E aí, começo do século XXI, saída daquele El Ninho, estou pendurado ainda, estou, né? Bahia dominantada na Antártida, na pontinha da Península Antártica, né? A Ilha Rei Jorge não congelou, né? Baixa atividade de ciclones extratropicais, feito de oeste, que quente. Aí chegou 2007, professor Tingle. Já não estava assim congelado faz anos, chega 2007, alta atividade de ciclones, sequência, batendo recorde da minha estatística, né? Recorde, eu falei, ixi, alguma coisa está acontecendo. Congelou 2007, congelou 2009, congelou 2015, aqui eu estou procurando os pessoal da Marinha, porque depois também não tem mais estação, né? Desde 2011 a estação meteorológica foi fechada, porque há 15 anos mostrava que a temperatura estava baixando, então esses dados não interessam, tá? Esse aqui foi sensacional, de novo, 2007, colocaram a estação meteorológica no platô Detroit, aqui na Península Antártica, aqui nessa parte da Península Antártica. Ano de muitas ocorrências, sequência de alta atividade. A torre tem 3 metros, né? Passou um ano, ela desapareceu soterrada na neve. Um ano. O pessoal chegou com o GPS, tudo, magnetômetro está aqui. Começaram a cavaram 2 metros de neve, desistiram. E o sinal estava mandando da estação e ela estava ainda mais sei quantos metros para baixo. Então você tinha 3 metros, 2 eles cavaram e já estava pelo menos uns 6, 7 metros de profundidade em um ano, em 2007, nessa parte da Antártida. Os lagos que a estação brasileira utilizava, tem 2 lagos de água, eles secaram, isso aqui é água de derretimento, né? Então nós temos vantagem de ter água para usar o ano inteiro. Secaram em 90, 91, 2000, 2001, quero casar esses aqui com talvez com o dado do senhor da Lua. 90, 91, 2000, 2001, 2009, 2010, não tinha água na nossa estação porque congelou. E já começou a fazer, de novo, 2007, as suas vítimas. A pessoa vai passear na Antártida, 2007, o navio sobrou, 2012. O navio sobrou também, a Marinha teve em 2013 que tirar o navio do fundo do mar. Cá para nós, ele estava fazendo um documentário sobre aquecimento global. Né? Agora o pior, esse aqui foi um presente de Natal para os cientistas céticos. Olha a data, 25 de dezembro de 2013. Por isso eu falei que vem uma sequência que corrobora, professor, 2007 em diante, parece que já virou o sinal. Né? O senhor Chris Turner, cientista climático, que tem, a gente foi caçar o cara, a gente faz trabalho de polícia, a gente caça os caras. É dono de uma empresa refinadora de carbono, chamada Carbonscape. Aí ele leva uma equipe de jornalistas para a Antártida, no navio russo, para provar que o aquecimento nefasto estaria degelando o oceano Antártico em pleno verão, né? Já está errado, certo? Mas não conseguiu. Né? O navio dele ficou preso, nem os rebocadores conseguiram arrancar, mas ele podia ter dado uma olhadinha na estação do Mondorville, que ele já ia ver a tendência de temperaturas baixas há mais de 20 anos, baixando.
estação francesa está a 100 km dali, mais ou menos, 150 km mais ou menos. Então, puxa vida, né? Não sei que tipo de cientista é esse. 2013, mais 5 dias diretos quebrados o recorde histórico de gelo na Antártida, tá? No inverno. Verão não diminuiu, certo? Aqui, ó, saída de 2014. Eu prefiro usar essas informações do que da NOAA. Então, às vezes dá umas divergências no satélite deles lá, mas enfim, né? Não diminuiu tanto, não. Em alto verão, recorde de medição de temperaturas na Antártida, antigamente 89,2, cito agora 93,2, mesmo jogando o erro de satélite de 2 graus, quebrou o recorde. Estação chilena de Frei, lugar mais quente da Antártida, temperatura média em janeiro de 2014, 0 graus. Até essa data foi a menor desde 70. Janeiro de 2015, esse ano, quebrou a marca, menos 1,2, já foi para o saco recorde, tá? Maio de 2015, marca recorde de mar congelado na Antártida. Então, de novo, como o professor falou, somos 2 pesquisadores trabalhando em áreas diferentes, o senhor trouxe as informações, eu estou dizendo também, está aumentando o gelo na Antártida significativamente, né? E aí, Brasil com maior capacidade hídrica, exceto os Andes também, né? Querem privatizar os Andes, por causa de meio ambiente, certo? Vocês entenderam, né? Isso é uma ingerência, tá? Porque 15 anos consecutivos que as represas estão baixando, temperaturas no Pacífico e na Antártida também. 2013 foi um dos recordistas de precipitação, teve muita chuva, o pessoal esqueceu. Aí 2014 não, né? Não teve, temperaturas foram lá para cima, mas só em alguns reservatórios isso aconteceu, né? Por quê? Por isso que eu volto para a Antártida. Se os APMs antárticos estão mais intensos, e eles estão aumentando essa aglutinação anticiclônica, esse anticiclone é aquele cara que pegou o cotovelo em cima do Brasil. E parece que é exatamente o que aconteceu. Só que é uma análise sinóptica, mais genérica, bem genérica, só para entender, para mostrar para os senhores, que se eu empurro esse corredor de umidade alguns quilômetros para cima, lembrando que a troposfera é extremamente rasa, eu monto um canal onde toda a umidade tem que se concentrar. Ainda teve uma contribuição que veio dos Andes. Notem, Rondônia em 2014, também quase repetindo em 2015, quebrou o recorde de precipitação, encheram todas as bacias hidrográficas. E teve candidato à presidência, eles falaram qual é a cor do partido, que falava aquelas represas que tinham feito as enchentes. Mas tinha enchente a vazante, a jusante e a montante da represa, estava passando por cima das represas, quebrou marcas históricas, né? Aqui também, no Paraná, né, eram 20 milhões de metros cúbicos por segundo, passou para 43 milhões de metros cúbicos por segundo. Então esse anticiclone fez o quê? Seca num lugar só, porque nos outros ele conduziu toda a umidade que veio dos oceanos. De novo, né? Pensando aqui nos APMs antárticos. Tá? Lembrando que a árvore, pessoal, não faz chuva, isso é um absurdo científico. Tá? Já aconteceu antes, como os outros professores mostraram aqui, 1904 foi mais quente que 2014. 63, racionamento de energia. Olha só, Billings, né, o professor Monteiro colocou, ficou com 4%, acabou a água. Então acontece várias vezes. Tá? Isso aqui é uma homenagem ao engenheiro Rui Gonçalves Moura, que foi um dos divulgadores da teoria da Escola Francesa de Leroux, e o professor Leroux, ambos já falecidos. Bom, obrigado, gente, pela sua